Olá, tudo bem? Meu nome é Alisson Vidal e serei seu formador no encontro de hoje. Neste encontro, daremos continuidade ao encontro anterior, cujo tema central foi um tempo de querido. Neste encontro, iremos tratar do assunto, do tema central da primeira visita, que se interpreta, se revela como o amor de Deus, que tem origem desde o início da criação, passando por todo o tempo de revelação de Deus e tendo como central a sua morte e ressurreição na pessoa de Jesus Cristo. Então a gente se vê já já após a vinheta. Até mais. Antes de adentrarmos no tema propriamente dito, vai-se necessário abordarmos o material que utilizaremos. O material do introdutor é esse que podemos ver a capa, o semeador, que não é um material paroquiano, mas um material a nível diocesano, diocese de Crato, certo? E nele temos os principais temas, os temas que serão abordados durante essas visitas. É dividido em 6 partes, como podemos ver nessa tela, que é preparando o solo relativo à formação anterior, tempo de querigma. Ele é dividido depois em 5 partes, uma relativa a cada visita. E cada parte tem o nome de plantio, justamente porque a gente tem essa ideia de o semeador, os plantis, e cada plantio terão suas sementes. Quando abrimos o material, veremos que terão sementes que deverão ser deixadas no encontro. Cada tema desse ele deve ser abordado pelo introdutor. Apesar de ele poder, sim, claro, se adaptar à realidade local, do visitante, do candidato, da sua família, deve ser observado essas peculiaridades para se estabelecer um diálogo que seja realmente um encontro. O primeiro plantio, que inclusive é o tema de hoje, o amor de Deus e sua criação de Jesus. O segundo plantio, que é onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, lá eu estarei, que dá a ideia da nossa fé. Não individual, mas uma fé coletiva, uma comunidade. O terceiro plantio, que é o chamado que nos leva ao Messias, esse chamado que cada um tem. Né? O quarto plantio, que é Jesus é o caminho para Deus. E o quinto plantio, o encontro com Jesus nos transforma. Esses encontros não são independentes, mas são complementares, certo? Então, por isso que é importante que cada encontro seja apresentado fielmente, enriquecido com os conhecimentos do introdutor e que o introdutor esteja aberto a ouvir, principalmente ouvir o candidato, e assim se estabelecer o diálogo. Então, a partir de agora, iremos ver o tema de hoje, que é o amor de Deus e sua criação em Jesus. Então, vamos lá? Uma coisa que devemos atentar é a forma de falar, de se expressar com o jovem que é a criança, e com o jovem e a criança. A cada um deles devemos nos adaptar à forma de falar, de se expressar, os exemplos que a gente dá. Por isso que temos os objetivos em cada visita, certo? Específicos para crianças e jovens, justamente para ajudar a orientar. Para crianças, a gente, é claro, vai ter que ter um linguajar mais didático, exemplos mais simples. E nesse a gente busca apresentar, apresentar o olhar de Deus como amigo, como companheiro, alguém que está sempre ao seu lado, quando a gente precisa. Deixar isso bem claro. E já para os jovens, um pouquinho mais aprofundado, que é a compreensão de Deus como Pai e que por amor ele nos criou e nos resgatou. A gente deve deixar claro ao longo desse encontro, dessa relação de intimidade de Deus para conosco, desse amor que ele tem para a gente. Né? Então a gente busca a criança mais como olhar de amigo, também podendo, é claro,
usar a visão de um pai, mas talvez a visão de um amigo seja mais fácil a compreensão. E do jovem, a gente acaba aprofundando um pouquinho mais esses aspectos, né? De criação, de resgate, de redenção, né? Então a gente pode brincar um pouquinho mais. Para isso, a gente também vai utilizar em cada encontro bases bíblicas, que nesse encontro a gente tem por base a leitura de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26, até o capítulo 2, versículo 25. Não necessariamente essa base bíblica deve ser lida em sua integralidade durante a visita, mas o introdutor deve fazer essa leitura, o seu estudo um pouquinho mais aprofundado antes, certo? E fazendo leituras precisas no momento da visita, né? Ou caso queira, também for necessário, no caso, fazer essa leitura completa ao lado do jovem, da família que esteja no local, né, para fazer pontuações a respeito. Assim passamos, após essa leitura, né, essa análise bíblica, a relatar a criação de Deus. A gente pode relatar de diversas formas. A gente pode dar a versão puramente bíblica, a gente pode fazer um paralelo com diversas teorias, teoria da evolução, teoria do Big Bang, que são plenamente aceitáveis pela Igreja Católica, né? A gente relata, a gente cita como Deus criou o homem, criou do barro, Adão, né? Aquele que veio da terra e suspirou nas narinas de Adão o Espírito Santo, que foi o que deu vida. Um Deus que fez a humanidade, o ser humano, a sua imagem e semelhança. Daí a gente tem esse slide, né, de um gatinho olhando para o espelho e vê um leão, que seria Deus, esse ser perfeito. E a gente, a semelhança dele, não iguais, mas com os mesmos atributos, só que infinitamente menor. Claro que Deus é infinitamente perfeito em tudo, mas temos os mesmos atributos. Então, Deus nos cria semelhantes a Ele, com os mesmos atributos, mesmo que infinitamente menores. Como, por exemplo, a gente pode gerir a vida, né? A gente pode ser dono, dominar sobre as coisas. Inclusive a primeira ordem que Deus dá, né? Dominar sobre todos os seres viventes. Né? E Deus nos cria e gosta da criação. Tanto que ele faz também Eva, uma companheira para Adão, e da outra ordem, né? Que é multiplicar Evos. É tão amada essa obra dele que ele quer que ela continue e se perpetue. Né? Deixar claro que Deus não necessitava criar um homem, mas ele cria por amor, para que o ser humano, né, possa viver com ele. Porque Deus não necessita do ser humano. Faz a gente lembrar, é claro, desse atributo de Deus, que a onipresença. Não necessariamente que Deus está em todos os locais, todos os lugares, mas que todas as coisas e locais, tudo que existe está nele. Então ele não precisa das coisas, mas as coisas precisam dele. As pessoas precisam dele. Então o ato dele criar o ser humano é por amor. Puro amor. O objetivo central dele, o desejo central de Deus não é explícito, não é revelado para a gente, mas é um ato que essa prova de amor vem se mostrando durante todo o processo de revelação. Né? E ele dá, né, ele é um amigo, né, que acaba dando a sua própria vida e dá a vida a todos os seres, que ele dá a Adão através de um sopro do Espírito Santo, né, uma fagulha, uma centelha divina que acaba habitando em cada um de nós. Né? E ele chama para todos estarem perto dele, assim como Adão e Eva estavam junto ao Éden. Né? Nesse ponto é bastante importante o introdutor verificar qual é o nível de conhecimento do visitante, do candidato em relação a Deus. Ele conhece Deus? Sabe quem é esse Deus? Ele tem alguma dúvida, alguma oposição ao que a doutrina fala? Por isso que é bom estar atento ao que ele pensa e entende. Porque aí o introdutor pode conduzir essas visitas, né? Para também tirar essas dúvidas. Porque, afinal, o objetivo dessas visitas é anunciar Jesus Cristo. Para isso, precisa-se ter uma compreensão
de Deus quanto Pai também, né? E eventual rusga, ou falta de entendimento, ou mágoa para com Deus, que é normal, pode ser tratada justamente conhecendo esse Deus, que cria por amor. E Deus cria todos os seres humanos para ficarem com Ele, que seria essa vida bem-aventurada, né? E que é a reunião de todos os seus filhos, de toda a sua criação em torno dele. E nos faz de forma especial, como já relatei. Isso é tão claro, é tão explícito que o ser humano tem uma necessidade natural de buscar Deus. Desde pequeno, desde os primórdios, nas civilizações mais antigas. Isso se revela nas inúmeras crenças que se tem, né? As inúmeras divindades. Se você imaginar as civilizações mais antigas, incas, astecas, os gregos, os romanos, os índios, onde quer que o ser humano esteja, é natural que ele busque um Deus. É natural que ele busque um Deus. Todavia, o ser humano, pela sua razão, pela sua capacidade intelectual, ele não tem capacidade de descobrir que Deus é esse. Qual é o Deus verdadeiro? Mas Deus deixa no coração, no espírito do homem, gravado, né, essa busca incessante por Ele. Há alguns aspectos na criação, né, ao longo da história do homem, que acabam saltando aos olhos. Justamente essa necessidade de o homem encontrar Deus. Como eu disse, é basicamente como se Deus tivesse gravado algo dentro do homem que fizesse ele buscar a Deus. Porque algo aconteceu para o ser humano, né, já que tinha um contato direto com Deus, não consegui-lo saber quem é mais. Então, o ser humano, né, naturalmente, ele busca esse Deus. E então ele cria crenças, cria religiões, ele cria seus deuses, nessa esperança, nessa busca. E isso é perceptível quando a gente olha os antepassados, as diversas civilizações. Acontece que essas civilizações, elas evoluem, é bem sabido. Dentre elas, a gente pode destacar algumas: civilização mesopotâmica, os gregos, nórdicos, os romanos, os egípcios, fenícios, os maias, astecas, e algumas características vão estar presentes nessas civilizações. Quanto mais essas civilizações avançam, mais bem elaboradas suas crenças também ficam. Isso é claramente perceptível. E alguns aspectos continuarão em comum, o que nos leva a perceber que elas tendem a se assemelhar com o nosso credo. Não de forma perfeita, é claro, mas pela razão, ou meio que por uma inspiração divina, eles chegam bem próximo da fé. Bem próximo. A gente pode ver, por exemplo, na mitologia grega, né? Na romana, na egípcia, na celta, a figura de um pai. Né? Os gregos eles tinham Zeus, né? Pai de todos os deuses. Na egípcia, acho que Horus, por exemplo. Nos nórdicos, existe a presença de Odin, o pai de todos. E essa figura paterna ela vai estar presente em diversas civilizações. Os indianos, por exemplo, também têm a figura de pai. Também está presente nessas civilizações a ideia de uma trindade, bem como as oferendas e sacrifícios. Uma trindade que a gente tem perfeita na nossa fé, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que nessas outras crenças, nesses outros princípios, né? Credos, essas religiões, mesmo que pagãs, alguns desenvolvem essa mesma ideia, dando presente nos gregos, dando presente nos nórdicos, dando presente nos egípcios, né? E aqui cito uns exemplos, para você, introdutor, é claro, se aprofundar. Porque lembrando, aqui a gente tem uma revisão, mas cabe o introdutor também se aprofundar, né? Buscar, né, abastecer-se.
Também temos essa ideia de sacrifícios, né? Oferendas e sacrifícios presente nas inúmeras religiões, nessas inúmeras crenças, né? Seja para dar glória, adorar, para fazer um pedido, né? Ou para agradecer. Estão sempre presentes essas ideias de sacrifício. Ou ainda, né, para remir os seus pecados, os seus erros, uma forma de pedir desculpa. Uma das características bastante interessantes que temos é nesse altar que vemos no slide, que é um altar presente nos templos gregos, né, no panteão grego, dedicado ao Deus desconhecido. Os gregos se desenvolveram bastante, né, quanto à fé, filosofia, ciência, etc. Tinha uma ciência que faltava um Deus. Eles sabiam que faltava algo. E Paulo usa em uma de suas pregações justamente isso. Quando ele vai pregar para os gregos, ele não vai atacar essas crenças, mas ele vai apresentar um Deus desconhecido, que eles tinham esse anseio por conhecer. E um papel parecido vai ser o nosso, de introdutor. Porque para muitos desses jovens e crianças, esse Deus que a gente vai apresentar, esse Cristo, infelizmente ainda é um pouco desconhecido. Então, o que aconteceu exatamente para a gente não saber mais qual é esse Deus verdadeiro, né? Porque, como a gente falou, o ser humano sabia, né? Tinha esse contato direto com Deus. Então, algo aconteceu para o ser humano não saber mais quem é Deus e, por isso, procurar preenchê-lo com outras coisas, né? Com outros deuses, criar seus outros credos. Porque eles, por algum motivo, deixaram de saber quem é o Deus verdadeiro. Então, isso acontece a partir da desobediência de Adão e Eva. Quando no Éden, ainda no paraíso, o homem e a mulher, através de Adão e Eva, tinham esse contato direto com Deus, né? Apesar de não tê-lo contemplado face a face, pois jamais teriam deixado, eles conseguiam conversar com Deus, sentir Deus. Tinha um lugar reservado para eles, esse caminho até Deus estava construído, né? Tinha uma via clara que levava até Deus. Então foi o pecado que afastou, né, e dispersou o ser humano. Para essa parte, a gente pode utilizar algumas analogias. Certo? Eu costumo, por exemplo, utilizar a seguinte analogia das formigas. Imaginemos, é claro, um caminho de formigas. As formigas, elas naturalmente, né, por sua biologia, elas emitem um feromônio, né, um cheiro meio que perceptível para elas. Então elas saem do formigueiro, do local seguro, e vão atrás do seu alimento. Nessa saída, elas deixam esse cheiro delas e faz com que todas as outras as sigam em um perfeito caminho. Então, elas seguem umas às outras, esse caminho criado. Então, elas conseguem sair com segurança desse caminho, mas tem essa via que leva direto a esse porto seguro, ao formigueiro, né? Então, elas não se perdem. Elas têm aquele trajeto fixo, né? Eles têm um contato direto com aquilo que as mantém vivas e seguras. É um lugar feito para elas. E o ser humano era exatamente assim. A gente tinha esse caminho direto por Deus. Se a gente fizer uma analogia, esse formigueiro seria Deus e a gente seria as formigas. Onde a gente tinha esse contato direto com Deus. A gente poderia sair, andar, fazer de tudo, menos algo, né? Que era comer desse fruto, né? Essa única regra estabelecida por Deus. Então a gente tinha esse caminho estabelecido, esse contato direto, esse porto seguro que a gente podia voltar a qualquer momento e a gente não corria o risco de se perder. Então, imaginemos agora novamente esse exemplo das formigas. Esse caminho de formigas na terra, no chão. Se a gente soprar esse caminho, o que acontece é que elas vão ser sopradas, umas mais para perto, outras mais para longe, algumas vão ficar. E esse cheiro, né, vai se dispersar, vai ficar espalhado. Então esse caminho já não existe mais. Isso leva as formigas a se perderem, ficarem dispersas. E o pecado na humanidade é exatamente isso, é esse sopro que dispersa a gente, seres humanos, no caso formigas, nos dispersa e a gente não tem mais esse seguro caminho que nos leva
até Deus, caso o formigueiro, né? Então, o sopro da humanidade é justamente o pecado. E o caminho que a gente tinha, hoje não existe mais. Ou, aliás, não existia mais, né? Então, as formigas passam a se perder. Eventualmente, uma ou outra ficam mais próximos do formigueiro, vão conseguir encontrar e algumas as seguirão. Mas a grande maioria, a tendência é ficar perdida. É ficar perdida. Então, a gente pode utilizar essa analogia para facilitar a compreensão. Certo? Pode-se utilizar também, cara introdutor, outras analogias, como abelhas, onde o pecado seria a fumaça, né? Ou outras analogias. Essa questão das analogias são extremamente importantes porque ajuda o jovem ou a criança, né, a recriar na cabeça, na memória, né, facilitar a sua compreensão do assunto apresentado. Tudo bem? Agir dessas analogias, mas podem sim ser utilizadas outras, complementares ou que se adequem a cada caso. Deus, né, a partir de certo momento, ele vem a nosso encontro, porque a gente naturalmente busca Deus. Só que em determinado ponto da história da humanidade, o ser humano fica disperso. Já não sabe quem é esse Deus, já está perdido. E o ser humano, por mais que passe a não conhecer mais o seu Deus verdadeiro, ele passa a buscar outros meios que preencham esse vazio. Porque mesmo que de forma inconsciente, o ser humano sente que falta algo. É uma sensação que a maioria das pessoas vão relatar. É que falta algo para me preencher e eu tenho que achar algo que faça eu me sentir realizado. E busca, né, essas coisas influenciam e levam o ser humano a eleger para si deuses. Sejam eles pessoas, sejam eles objetos, sejam eles o que for. A tendência é que o ser humano busque preencher esse vazio com algo, né? Porque o ser humano está perdido. Então ele quer reencontrar esse caminho. E ele não sabe como, não sabe com o que, não sabe aonde. Esse vazio deixado pela ciência do Deus verdadeiro, de saber quem é esse Deus verdadeiro. Então, estando perdido, o ser humano vai buscar incessantemente outras coisas. Por isso que isso acontece não só na antiguidade, mas até nos dias de hoje. Pessoas que buscam drogas, buscam sexo, buscam carreiras, buscam o dinheiro. Isso é porque elas sentem a necessidade de ter algo que as preencha, de ter algo que as guie por um caminho que eles nem sabem exatamente qual é. As pessoas nem sabem exatamente o que precisam e o que querem, ou para onde querem ir, ou para onde têm que ir. É essa necessidade natural de ter Deus. Então, quando há esse sopro, né, voltando ao exemplo anterior, quando há esse sopro, o ser humano deixa de saber quem é Deus. Então, busca encontrar Deus. Eu quero saber quem é Deus, qual é o meu Deus, onde meu Deus está. E Deus percebe que muitos desses seus filhos, todos igualmente amados, independentemente de quem seja, estão perdidos. E a perdição para o homem é a morte. É estar condenado a estar distante de Deus. Então Deus, repleto de amor, não espera mais que os homens simplesmente o busquem. Mas ele mesmo, através dos séculos, vem ao encontro dos seus filhos. Como é que ocorre esse encontro, essa busca de Deus também por a gente? Primeiro, a gente tem que ter em mente que Deus não tinha como se revelar de forma plena. A capacidade humana, seja ela intelectual, seja histórica, dos mais diversos aspectos, não estava preparado para conhecer Deus verdadeiramente como ele era, né? Tanto que os escritos bíblicos eles são direcionados para povos específicos, né?
Então a revelação de Deus ela deve acontecer de forma gradativa, para que o ser humano venha recepcionando esse Deus e aos poucos o conhecendo. Se apesar de tudo que Jesus fez, a forma que ele se revelou, muitos ainda não creram e muitos ainda não crerem, imagine Deus. Se na época dos primeiros homens tivesse que se revelar em sua integralidade. Então, cada coisa que Deus faz é como se fosse um plano muito bem arquitetado. Ele sabe de todas as coisas, sabe tudo que tem que fazer, como tem que fazer, no tempo que tem que fazer. Então, ele se revela de forma gradativa. E como é que ele se revela? Ele se revela meio que dizendo: Estou aqui. É como se nós estivéssemos perdidos, cheio de deuses, e ele dissesse: Olha, eu sou o teu Deus verdadeiro. Eu estou aqui, o teu Pai. Ei, venha ao meu encontro. Ei, sou eu. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através do meio dos profetas. Ele faz isso com Noé, quando pede para fazer a arca. Ele faz isso através de Abraão, fazendo aliança com ele, através de seus descendentes, Isaac, Jacó, José, através de Moisés, para que venha libertar o povo eleito da escravidão no Egito, dando os seus preceitos. E Deus, e isso acontece em todos os profetas, todos esses que sucedem. Deus vem conversando com a humanidade, se revelando, dizendo quem é Ele, mostrando que Ele é o Deus verdadeiro. Mas, mesmo assim, a humanidade não compreende a sua vontade de forma plena. Os filhos de Deus, tão amados, acabam se perdendo. Nem todos o conhecem, nem todos o ouvem, nem todos o buscam. Então todos são amados por Deus e Deus quer a salvação e a comunhão com todos. Mas nem todos têm esse acesso. É como a gente volta a esse exemplo das formigas, né, que eu já citei algumas vezes. Esse sopro, as formigas estão todas espalhadas. Então, algumas vão conseguir chegar ao formigueiro. Mas o plano, o ideal é que todos cheguem. Não só alguns, mas para todos. Porque é o Deus, Deus de todos. Deus universal. Então, ele faz algo diferente. Se não é suficiente falar, ele vem pessoalmente. Ele não fala mais através dos profetas, mas ele vem pessoalmente na pessoa de Jesus Cristo. Ele se encarna. Ele vem como homem. Ele meio que reconstrói. Meio não, ele reconstrói esse caminho que leva até ele. E esse caminho é Cristo. Cristo que fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. Quando a gente imagina essa mesma analogia das formigas, é como se uma pessoa colocasse seu dedo no chão e fizesse um caminho de onde elas estão até o formigueiro. Então, a partir desse momento, elas têm um caminho seguro para voltar até sua casa, para voltar o local para onde elas deveriam estar, se direcionando todos os dias, a todos os momentos. Então, Cristo, essa ação, é o dedo de Deus na humanidade. É o Deus que se faz carne e reconstrói o caminho para que a gente chegue até Ele. A partir daqui, a gente chega num momento bastante importante, certo? A gente pode dizer que essa primeira visita, esse primeiro encontro, é dividido em duas grandes partes. Até a quarta semente, entre a primeira e a quarta semente, é uma preparação para essa aqui, certo? Ela, até porque o objetivo central dessas visitas, o núcleo dela, sempre é a pessoa de Jesus Cristo, certo? Então, esses quatro primeiras sementes que a gente trata, que a gente conversa, né? Elas é a preparação para essa, que é a chegada de Jesus, certo? E por que é e como é que acontece essa chegada, né? Então, como eu disse, Deus vem pessoalmente. Então, ele se encarna na pessoa de Jesus. E quando ele se encarna, é o ato final de revelação desse processo em que Deus se manifesta, dizendo quem é ele. E essa revelação pública, ela acontece, né, ela
reverbera até a morte do último apóstolo, que é João Evangelista, certo? Então, até lá são as revelações públicas da pessoa de Jesus. Então, nesse ponto aqui, o nosso tema central nessa semente é tratar sobre esse amor que é um sacrifício, né? Porque Deus se apresenta formalmente, pessoalmente e se sacrifica, né? Sacrifica seu filho por nós, demonstrando o tanto que ele se importa e o tanto que ele ama. Entendeu? Então a gente tem que compreender duas coisas, né? São dois pontos centrais. Compreender que Deus existe, né? Até esse momento isso deve estar claro. O candidato ao sacramento deve ter a mínima noção, né, da existência factual de Deus e acreditar nisso, né? A fé, não só ter certeza pelos fatos, mas ter fé nisso, né? Saber do plano de Deus para nós, que é estar na presença dele, bem como a gente começa a pensar sobre o seu amor, né? Que ele existe, que ele pensa na gente, tem um propósito para a gente, e que ele ama. E a maior prova desse amor, né, é a entrega do seu próprio filho, do seu único filho. Porque é o filho unigênito, o único gerado por ele. Nós somos filhos, mas adotivos, por conta da pessoa do Jesus. E esse sacrifício, essa entrega do filho, se torna salvação para todas as pessoas. É por conta de Jesus que a gente consegue ser filho de Deus e sermos salvos, ganharmos novamente essa possibilidade de estarmos nessa presença, porque não é a mera entrega de Jesus Cristo pelos nossos pecados que nos santifica. Falar mera até parece, né, tornar menor importância, mas não é. É porque não se exclui a obra, não se exclui a participação do homem. Jesus foi o ponto central e fundamental e necessário para a salvação do homem. Mas essa salvação ela tem que ser aceita pelo homem. O homem também tem que tomar-se essa cruz e assemelhar-se a esse Cristo. Conseguem compreender? Que Jesus é o ponto central de tudo, de todas as coisas. Tudo foi preparado por esse momento, por essa entrega, por essa prova de amor. Mas o ser humano, em contrapartida, deve aceitar esse Jesus. Deve tomar essa cruz para si. Deve compreendê-lo e amá-lo de volta. Não porque Deus precisa que o amemos, mas porque a humanidade precisa amar a Deus. Porque Deus não precisa de nada nem de ninguém. Porque não é Ele que está nas coisas, são as coisas que estão nele. Isso deve ficar claro, né? Esse grande amor, esse Jesus que sofre, que apanha, que morre, que é humilhado. E Jesus sabe de tudo que vai passar. Isso deixa né, mais claro ainda esse amor, porque quem em sã consciência, sabendo tanto que ele iria sofrer, né, passaria por isso, somente ele. Porque não é algo humano, não é esperado que o humano faça isso. Mas é esperado que o humano busque assemelhar-se a isso. Inclusive, uma indicação é assistir a Paixão de Cristo, para termos uma mínima noção, né? O filme A Paixão de Cristo. Nesse ponto, podemos abordar duas formas, certo? Para crianças, apontar a bondade de Cristo, né? Que ele é um amigo e se entrega. Esse amor fraternal, de se entregar pelo amigo, pelo irmão. Desse Cristo bondoso, piedoso. Né? Esse amor puro, inocente. Até porque a gente vai estar vivendo a quaresma, se aproximando do período de Páscoa. Já para o jovem que tem mais discernimento, é muito importante que a gente pegue um pouquinho mais pesado. E detalhe, a paixão de Cristo como realmente aconteceu. Mesmo que seja pesado e cruel. O que realmente foi.
Mas isso dará um sentimento de intimidade com esse Jesus, de saber o tanto que ele sofreu. A gente começa a se pôr no lugar, no local que Cristo estava, né? Se pôr no lugar dele. E é aconselhável perguntar. Imagine só como seria você carregando essa cruz. Imagine só a dor desses espinhos. Tente imaginar esse chicote nas suas costas. Tente fazer esse jovem se colocar no local de Cristo. Né? E podemos fazer essas perguntas. Se a pessoa entregaria alguém importante para ele em sacrifício. Se a família estiver no momento, é sensacional. Porque se pergunta, pai ou mãe, você entregaria seu filho para sofrer tudo isso? Filho, você se entregaria pelo seu pai ou pela sua mãe? Com certeza daria aquele choque. É, você sentir. Ou questione-se, você se entregaria por alguém? Quais de nós somos capazes de nos entregar pelo outro e sofrer o tanto que Jesus sofreu? Isso é o ponto central das nossas vidas. A entrega de Cristo por nós. Então, Alisson, se Deus nos ama tanto, por que existe tanto sofrimento no mundo, tanta injustiça, tantas pessoas inocentes? É refletir sobre Deus e as dores do mundo. Essa é a nossa semente. Por quê? Porque provavelmente o introdutor vai ser questionado. Mas a gente deve ter ideia que tudo que acontece, todo mal, é oriundo das próprias ações humanas. Nos momentos que ele age e se omite, ou fala. A morte e a doença, por exemplo, não foi Deus que criou. É uma consequência do pecado. Então, se não tivesse esse pecado original, crianças não morreriam, pessoas santas não morreriam. Então, é consequência dos homens. Ah, fulano de tal foi assassinado, morreu de um acidente muito novo, ou não consegue achar um emprego. É uma pessoa muito boa, mas não consegue ter paz de vida, não consegue crescer na carreira, não consegue isso, é tudo muito difícil. E a pessoa tem depressão, por mais que esteja na igreja, a pessoa sofre, a pessoa chora, eu sou isso, eu sinto aquilo, eu tenho aquilo, eu quero aquilo, mas mesmo assim, isso é oriundo das ações humanas. Se você parar, cada uma dessas coisas, elas acontecem por conta de ações humanas. A gente pensar no acidente, né, a pessoa que morreu de um acidente. Tem várias possibilidades. Uma outra pessoa bateu, houve um problema na hora que alguém foi fazer o carro, ou que alguém fez a revisão do carro, ou algum problema na pista, ou algum problema no motorista. Sempre tem alguém envolvido, nunca é Deus. Mas Deus permite porque a gente está oriundo a regra geral, né, do livre-arbítrio, das ações e das consequências dessas ações. Eventualmente Deus vai intervir, mas quando tem um propósito especial. Quando ele quer mostrar a sua presença e ver que é necessário. Porque tudo que ele faz tem uma providência. Por mais que não pareça. Por mais que não pareça. Cada pequena coisa tem um porquê. De cada coisa, Deus tira uma coisa boa. Podem ter certeza. Se da cruz, que foi a pior coisa que aconteceu em toda a existência da humanidade, que é pregar o nosso Deus num pedaço de pau, de uma forma cruel e humilhante, e disso ele tira a salvação para toda a humanidade, o que ele não há de fazer para todos nós. Com as nossas pequenas coisas. Que providências ele não há de tirar. Ele não há de fazer. Então cabe a gente, né, sabermos compreender essas situações, principalmente para ajudar os próximos que passam por provações, que esse é o nosso papel também. E pegarmos nossa cruz com alegria, para assim cada dia mais e mais, a cada passo, nos aproximarmos da pessoa de Jesus. Então, né, a partir desse momento, é deixar claro que
até esse ponto final, até a última semente, a gente tem deixado também nosso testemunho. Ver o melhor momento disso acontecer, geralmente no finalzinho, mas em qualquer outro momento que achar conveniente, porque a gente anuncia Jesus Cristo também através da nossa relação com Ele, dos nossos testemunhos. Talvez até mais, né? Nossa vida transforma também. Então, é interessante a gente deixar nosso testemunho de vida. Mas temos que fazer alguns questionamentos ainda, né? Ao olhar de Deus, sou uma pessoa qualquer ou sou algo especial? Por quê? É importante que nesse momento o jovem já se sinta amado, especial aos olhos de Deus, que tem uma função, que ele é querido, né? E sabermos questionarmos se estamos fazendo por merecer todo esse amor, todo esse sacrifício, né? Mas deixar claro ainda que esse amor de Deus, esse fazer por merecer esse amor de Deus, não quer dizer que estaremos livres do sofrimento. É um questionamento. Devemos ter isso em mente, né? E o jovem tem que questionar-se sobre isso. Então, o que posso fazer para retribuir esse amor de Deus por mim? Então, o que é que eu, introdutor, estou fazendo para retribuir esse amor de Deus? Posso dar exemplos para o jovem. Posso perguntar ao jovem: o que é que você está fazendo para retribuir esse amor? Você acha necessário fazer algo para retribuir? E por amor, Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Em Jesus nos mostra como devemos amar a Deus e a nossos amigos, livremente, e ao encontro desse amigo que nos ama sem limite. Essa busca por Cristo, essa busca por Deus deve acontecer de forma livre, não obrigatória. Isso deve ficar claro. Que ninguém é obrigado a buscar Deus ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa. É livre. O amor deve ser espontâneo. Mas devemos saber de uma coisa: todos somos iguais, igualmente amados por Deus. E isso também fundamenta que amemos uns aos outros. Porque esse outro, independentemente de quem seja ou do que fez, em que circunstâncias está, é uma pessoa infinitamente amada por Deus. Por isso que Deus diz. Jesus Cristo anuncia isso, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. E a gente encerra esse encontro de hoje basicamente com essa ideia, né? De que nós somos amados por Deus, cada um de nós. E isso é provado no Calvário, com todo o sofrimento da pessoa de Jesus Cristo. Então a gente termina nessa ideia, né? Nessa relação de amor entre nós e Deus, nessa relação de pai, filho, de amigo, mas numa relação que não vai acabar em nós mesmos. No próximo encontro, vamos ver como essa fé, essa relação de nós para com Deus reverbera para além. Quando ela vai para uma fé comunitária, onde cada um é chamado a exercer uma função nessa igreja. Então, nos vemos no próximo encontro. Até mais.